Graça e paz a todos os irmãos e irmãs em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós, com muita alegria, estamos iniciando mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Uma boa noite a todos os irmãos que nos assistem e aqueles que pela primeira vez têm a oportunidade de nos conhecermos. Nós somos da Congregação Presbiteriana de Vila Valqueire. Estamos hoje realizando nosso culto ao Senhor em mais um domingo, dia que Deus fez para nós o adorarmos. Hoje estamos ao vivo de duas câmeras, uma pelo Facebook, nossa página da IPB Valqueire, e também pelo Instagram, IPB Valqueire. Nossa comunidade se alegra muito em receber a todos vocês com a paz do Senhor. Nosso objetivo é estarmos aqui para sermos bênção para a sua vida, para trazermos alimento espiritual que vem das Sagradas Escrituras, poder de Deus e sabedoria de Deus para a construção da nossa vida, do nosso caráter em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aqui, muito alegres em Cristo, nós celebramos mais uma vez o nome do Senhor, a alegria que vem dos céus, e nos recordamos de um Deus que vive, de um Deus que reina, de Cristo Jesus, nosso Senhor, que deu sua vida na cruz do Calvário e ressuscitou dentre os mortos para que eu e você tenhamos vida e vida em abundância, meus irmãos. Como diz essa canção que nos introduz do Grupo Logos, Senhor, para onde nós iremos quando é o Senhor que tem as palavras da vida eterna? Essa é a pergunta que está na palavra de Deus, que é feita diretamente ao Senhor Jesus. Senhor, para onde nós iremos? Para onde nós que somos teus discípulos iremos quando é o Senhor que tem toda a sabedoria para edificar a nossa vida? É o Senhor que tem as palavras que nos conduzem, que nos levam à vida eterna. É com esse espírito, com essa intenção, que nós nos reunimos pelas mídias sociais, tendo em vista a situação das quarentenas do Covid-19, para então, mantendo a chama do Evangelho acesa nos nossos corações, estarmos na presença do Senhor, aonde dois ou três se reúnem e buscam a Deus. Ali o Senhor Jesus Cristo garante que há um santuário, há um templo. Deus não habita mais em templos construídos por mãos humanas, mas em corações que se ajuntam para buscar ao Senhor onde quer que estejam. É nessa comunhão que você é convidado a adorar a Deus, a orar comigo, a ler a palavra de Deus e a todos nós sermos transformados pela palavra desse Deus, que, como o nosso irmão está dizendo, é Emanuel, é Deus conosco, é Deus que nos prometeu e cumpre essa promessa de que estaria e está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Feche seus olhos, vamos falar com Deus, vamos estar em atitude reverente de adoração ao nosso Senhor. Você na sua casa, com a sua família, reúne-se com seus entes queridos para buscar ao Senhor junto comigo. Deus bendito, louvado seja o teu nome, Senhor. Senhor, sabemos que é mais um domingo em que, por conta da situação do nosso país, da saúde, Senhor, dos fatos que dizem respeito ao coronavírus, meu Deus, nós estamos impedidos de nos reunir presencialmente com os nossos irmãos, Senhor. Senhor, tu sabes o quanto isso tem sido pesado para nós, Senhor, de fazer com que a gente sinta saudade uns dos outros, de estarmos na companhia, com o calor fraternal, por causa do amor que há no Senhor Jesus Cristo e que se manifesta em nós, Senhor. Ó Deus, este é um dia em que os nossos corações ficam, Senhor, saudosos desse momento, porém não sem esperança, não desesperançados, Senhor, mas confiantes de que a tua igreja se mantém viva
e eficaz, porque a igreja somos nós, Senhor. Nós que nos reunimos aqui pelas mídias sociais para suprir, Senhor, essa ausência. Te louvamos e te adoramos, Senhor, com a mesma espiritualidade, com o mesmo fervor, com a mesma atitude que nós teríamos se estivéssemos reunidos uns com os outros presencialmente, Senhor. Mas, Senhor, nós queremos te pedir que a tua graça, Senhor, que a tua maravilhosa graça e misericórdia, Senhor, tu hajas na vida da tua nação, na vida, Senhor, deste país, a fim, Senhor, de que esse tempo seja abreviado, Senhor, em nome de Jesus. O Senhor sabe o dia, o Senhor sabe a hora em que tudo isto há de cessar, Senhor, porque nós sabemos que os sofrimentos do tempo presente não se comparam à eterna glória prometida nos céus, meu Deus. E sabemos que as tribulações que enfrentamos, por mais demoradas que elas pareçam, elas são passageiras, Senhor. E sabemos que haverá o dia em que ainda cantaremos louvores a Ti, Senhor, e bendiremos o Teu nome, porque, Senhor, esta pandemia há de cessar em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor. Mas antes de tudo, ó Deus, nós queremos Te agradecer pelo privilégio que é nos nossos lares, pelo privilégio de termos a internet, de banda larga, as redes sociais, para nos unirmos uns com os outros e buscarmos o Teu santo nome e também para anunciarmos o Teu maravilhoso e santo evangelho a toda criatura, a todas as pessoas que nos escutam nessa noite, Senhor, para a honra e para a glória do Teu santo nome, ó Deus. Nós não somos dignos de nada, Senhor. Não merecemos de Ti, Senhor, qualquer bênção, Senhor. Na Tua presença, Senhor, reconhecemos que somos dependentes, que somos pecadores, ó Deus. Mas, Senhor, também clamamos, tem misericórdia da nossa vida, Senhor. E apesar, Senhor, de quem nós somos, ó Deus, receba o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa gratidão, Senhor, as nossas orações que prestamos a Ti, que fazemos a Ti, Senhor. Que este culto, ó Deus, seja um culto que Te agrade, que seja feito para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor. E que a partir disso, nós sejamos igualmente abençoados pela presença do Deus abençoador. Senhor Jesus Cristo, que ressuscitou dentre os mortos, possa no nosso coração ressuscitar sempre a nossa vida, trazendo para junto de Ti, Senhor, para junto da Tua comunhão íntima, a fim de que nós busquemos a Tua face em espírito e em verdade, ó Deus. É essa oração que nós fazemos em nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e que reina para todo sempre. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Graça e paz, amados irmãos. Convido você agora a pegar sua Bíblia, abri-la em Mateus 16. Vamos fazer a leitura do versículo 13 ao 20. Mateus 16, do 13 ao 20. Diz assim a palavra do Senhor. A confissão de Pedro. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra
terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu aos seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos cantar, irmãos, um cântico ao Senhor que nos faz olhar para a cruz de Cristo, nos faz ficarmos quebrantados na presença de Deus. A letra será postada ou já foi postada? Já foi postada aí nos comentários, a transmissão do Facebook, para que você possa acompanhar essa belíssima canção que nos faz olhar para a cruz, nos faz bendizer o nome do Senhor. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar, meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por teu amor. E merecida a vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por teu amor. Impressionante é o teu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Impressionante é o teu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por teu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por teu amor. Louvado seja o nome do Senhor. Pela cruz nós somos reconciliados em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Glória a Deus. Amém. Convido você, meu amado irmão, minha amada irmã, a fechar os seus olhos. Vamos falar com Deus mais uma vez neste momento. Senhor Deus e amado Pai, graças te damos, Senhor, por mais um dia, Senhor, por este dia, Senhor, que foi separado, ó Deus,
para engrandecer o teu nome, Senhor, para adorá-lo, ó Deus, para bendizê-lo, Senhor. Amém, e graças te damos, ó Pai, por isto, Senhor. Graças te damos, Senhor, pela cruz, Senhor, porque através dela, ó Deus, fomos reconciliados contigo, Senhor. Obrigado, ó Deus. Obrigado pelo teu infinito amor, ó Deus, pela tua infinita fidelidade e misericórdia em nossas vidas, Pai. E neste momento, Senhor, te pedimos pela tua palavra, Senhor. Amém. Que o Senhor possa, ó Deus, ser na vida do seminarista Carlos, Senhor, neste momento, Senhor, para que através da vida dele, Senhor, o Senhor possa falar aos nossos corações, Senhor, e que possamos ser transformados, ó Deus, pela tua palavra, Senhor. Amém. Que o Senhor, ó Deus, abra os nossos ouvidos, Senhor, as nossas mentes, Senhor, os nossos corações, Senhor, para que possamos entender, Senhor, a tua palavra, Deus. Amém, ó Deus. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, você que está entrando agora no Instagram e no Facebook, convido você a tomar a sua Bíblia e abri-la no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme o relato do evangelista João, Evangelho segundo João, capítulo de número 6, e nós vamos ler do verso 66 ao verso 71. João, capítulo 6, verso 66 a 71, que fala que muitos discípulos se retiram da presença de Cristo. É o título que a Sociedade Bíblica do Brasil dá a essa passagem da Bíblia, João capítulo 6, verso 66 ao verso 71. A palavra de Deus, então, diz assim: à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Replicou-lhes Jesus: não vos escolhi eu em número de 12? Contudo, um de vós é diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Louvado seja o nome do Senhor Jesus por essa palavra abençoadora. Meus irmãos queridos, essa passagem da Bíblia relata muito claramente a respeito de ser discípulo de Cristo, o significado espiritual e as consequências práticas que isso traz para a nossa vida. Nós que andamos com Cristo no coração, bem como nós que ouvimos a palavra dele já há muito tempo, somos chamados nessa noite a refletirmos sobre o que significa ser um discípulo de Cristo e qual o perfil que o Senhor Jesus Cristo tem como adequado para que os seus servos, para que eu e você estejamos vivendo no maravilhoso reino de Deus que comunica ao nosso coração amor, justiça de Deus, alegria divina e serviço ao Senhor. O Senhor Jesus Cristo requer da nossa vida que não apenas sejamos crentes de nome, ou sejamos membros de uma igreja, ou sejamos detentores de rótulos ou títulos de evangélicos, mas que de fato e de verdade nós sejamos encontrados fiéis a Ele, fiéis nas atitudes, fiéis no serviço, na obra do Senhor, e também fiéis quanto às motivações corretas que nos levam a seguir a Jesus Cristo. E essa questão das motivações, dos porquês, das intenções do coração são frequentemente
buscadas por Jesus Cristo como atitudes, como princípios de vida a serem observados durante o relato dos evangelhos, nos quais se vê que Jesus Cristo, a todo tempo, está procurando treinar os seus discípulos, está procurando construir no coração deles um caráter que agrade ao reino de Deus, ao Pai de amor que enviou o seu Filho para dar a vida por esses discípulos. E nesse texto nós lemos que após uma sequência de curas de Jesus, de libertações, de multiplicações, de milagres e pregações de Jesus Cristo a respeito dos valores sagrados do seu reino, o nosso Senhor Jesus Cristo coloca-se de frente com as multidões que manifestam as primeiras intenções de segui-los e faz exortações a essa multidão. Nosso Senhor Jesus Cristo, como você sabe, entra em Jerusalém, ele purifica o templo, ele encontra, como nós vimos no último domingo, uma multidão de cegos, coxos, paralíticos jazendo junto ao tanque de Betesda. Ali ele efetua a cura de um homem, conforme nós meditamos no último domingo. E ali nosso Senhor Jesus Cristo vai dizer que a sua missão, o seu propósito no mundo não era atender o que ele mesmo queria, mas sim fazer a vontade do Pai, obedecer ao que o Pai predeterminou que ele fizesse na história e todos os fatos que apontam para que Jesus Cristo fosse para a cruz se sacrificar para que muitos que crerem nele tenham a vida. No capítulo 5, verso 19 desse evangelho, Jesus vai dizer que o Filho nada faz de si mesmo, senão somente aquilo que o Pai manda. E quem ouve a palavra do Filho e crê no Pai que o enviou tem a vida eterna e não entra em juízo, mas já passou na mente do Pai, nos propósitos e no amor do Pai, da morte para a vida. Jesus Cristo vê as multidões que começam a enxergar nele um pregador diferente, um profeta diferente, alguém que falava com autoridade, alguém que maravilhava os olhos das pessoas e pelo seu testemunho, pela sua palavra, pela sua mensagem, atraía multidões. Diante de uma situação específica, Jesus Cristo multiplica pães e peixes. Logo em seguida, Jesus anda por sobre o mar para convencer os seus discípulos de que ele era Deus, de que ele era capaz de submeter a natureza, a criação aos seus pés. E diante de tantas maravilhas, sinais, prodígios e milagres, e pela própria palavra de Deus, as multidões começam a ficar extasiadas, impressionadas, atraídas e começam a seguir Jesus Cristo. Uma atitude nobre, uma atitude correta, seguir a Jesus Cristo. O problema estava com as motivações dessas pessoas. E aí o capítulo 6 nos mostra que as multidões, as pessoas famintas, interessadas nas bênçãos de Jesus, interessadas pelo que ele operava milagres, começam a seguir. Não por ele ser o Messias de Israel, não por ele ser o Salvador de Deus, aquele que liberta a alma do inferno, aquele que reconcilia a vida pecaminosa com o Pai, mas porque ele operava milagres, porque ele multiplicava pães e peixes e dava comida para as multidões se fartarem. E no capítulo 6 desse evangelho, Jesus Cristo diz: eu sou o pão da vida. Vocês que estão interessados em comer dos pães, saibam que eu vim ao mundo para alimentar espiritualmente a vida de vocês. Eu sou o pão da vida. E Jesus vai exortar a intenção errada dessas multidões, dizendo: vocês estão me procurando, não porque vocês viram sinais, não porque vocês creem que eu sou o Filho de Deus, mas porque vocês comeram do pão e se fartaram. E Jesus vai exortar dizendo: trabalhem, trabalhem. Não pela comida que perece, mas por aquela que perdura, que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Eu sou o pão da vida. E diante de tamanha exortação, o que nós lemos neste contexto
do qual nós retiramos esse texto para meditar é que esses discípulos, essas multidões, essas pessoas que têm um princípio de aceitação a Jesus, que começam a se interessar ali por Jesus, ficam escandalizadas, achando que a palavra de Jesus é muito dura, que Jesus pega muito pesado com as palavras e começam a abandonar a Jesus. Eles vão dizer que duro demais é o discurso de Jesus e começam então a desertar da missão de Deus, começam a abandonar Jesus. E aí, como você leu no verso de número 66 comigo, diz que, à vista disso, os discípulos que ali estavam, aqueles que estavam buscando a Jesus, não por ele ser o Filho de Deus, mas pelo que ele podia oferecer em termos de comida, em termos de multiplicação de pães, já o abandonaram e já não andavam com ele. Não é? E aí, meus irmãos, dessas atitudes, a gente observa o que Jesus vai pontuar para a nossa vida com relação ao fato de nós sermos discípulos de Deus. Jesus vira para os seus discípulos e ele pergunta: e vocês? Como é que vai ser a atitude de vocês daqui para frente? Vocês vão fazer o que as multidões estão fazendo? Vocês também estão me buscando só por estarem comendo os pães e se fartando? E aí Pedro, indagado e falando por todos, diz: Senhor, mas para onde nós iremos? Quando é o Senhor que tem as palavras da vida eterna. E Jesus Cristo vira para esses discípulos, para os 12, e fala para eles: olha, é bem verdade que eu escolhi vocês para me seguirem em número de 12, mas um de vocês é diabo, um de vocês é traidor. E aí a palavra de Deus diz que ao dizer isso, Jesus está se referindo a Simão, a Judas, filho de Simão Iscariotes, que era aquele que estava já no seu coração maquinando para traí-lo. O que esse texto, meus irmãos, tem para mostrar para mim e para você nessa noite, quando nós entendemos a necessidade de reagirmos à palavra de Deus, não só como meros ouvintes, mas como praticantes da palavra, não só como membros de uma igreja, não só como detentores de um nome de que somos evangélicos, mas como verdadeiros discípulos de Jesus Cristo. Nosso Senhor vai nos apresentar os perfis de discípulos que ele observa nesse texto e ele vai apontar como necessário para a nossa vida a adoção de um perfil de discípulo fiel. Em primeiro lugar, nosso Senhor Jesus Cristo nos mostra um perfil de discípulo nesse texto, que é o discípulo que abandona. E aí você vê no verso 66 que os seus discípulos, à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com Jesus. E é interessante que a palavra discípulos em grego nos traz uma ideia de constância. Não eram pessoas aleatórias numa multidão, mas pessoas que, de fato, estavam começando a buscar a Jesus, a se aproximar de Jesus. O verso 64 nos mostra que Jesus conhecia aquelas multidões e conhecia as suas intenções. E Jesus vai dizer que no meio delas havia pessoas descrentes que não foram atraídos pela vontade do Pai. Pessoas que estavam andando ali, mas sem a convicção, sem a certeza, sem raízes, sem estar firmes nas verdades que Jesus estava pregando, sem ter vínculos com Jesus de fato, sem ter com Jesus Cristo alguma ligação forte que permitisse que, mesmo diante de uma adversidade, de uma situação de calamidade, diante de momentos de crise, essas pessoas jamais abandonassem o Senhor Jesus Cristo. Não é à toa que o que acontece aí nesse fato, nesse contexto, é que esses discípulos, por estarem buscando Jesus, sem raízes, sem firmeza, sem as motivações corretas, abandonam. Rompem laços com Jesus Cristo, meus irmãos. Eles acharam duras as palavras de Jesus, o verso 60 diz isso. Aqueles que acham árdua demais a caminhada, buscam a Jesus com as razões erradas, queriam comer dos pães e se fartarem, queriam os milagres
terrenos de Jesus. Meus irmãos, é triste essa situação. Que coisa terrível. É a gente ter Jesus Cristo na nossa frente. E ao invés de tomarmos a decisão certa, e ao invés de cruzarmos a ponte da decisão por Cristo, nós o abandonamos porque não vemos em Jesus o Filho de Deus. Para muitas pessoas, hoje ainda, irmãos, muitas pessoas têm buscado a Cristo, mas não pelo fato de Jesus Cristo ser o Messias, o Salvador, o Filho de Deus, mas muitas pessoas hoje, na nossa nação e no mundo, estão buscando a Cristo para que Ele resolva os problemas e as necessidades do aqui e do agora. O que as pessoas ainda querem hoje, muitas vezes, é comer dos pães e se fartarem. É quererem as bênçãos terrenas de Jesus, mas sem as perspectivas de salvação, sem olhar para as coisas lá do alto, que são eternas, sem desejarem o céu, sem entenderem que o que Jesus Cristo fez na história tem consequências para a eternidade. Ser crente, ser de Jesus para a vida de muitos, consiste hoje, infelizmente, numa simples adesão a comportamentos éticos e morais, a fim de que, sendo assim, Jesus possa trazer alguma bênção para a vida deles. E não é à toa que quando Jesus dá um choque de realidade nos seus discípulos e falam: vocês estão me buscando, mas estão me buscando pela razão errada, pelo motivo errado. Essas pessoas se escandalizam, abandonam a Jesus, retornam à vidazinha, ao mundozinho, né? As coisas habituais da sua existência e deixam o serviço a Deus, o seguir a Jesus para trás. Retomam o ritmo ordinário da vida, a canseira do dia a dia, sem mais expectativas, sem mais querer entender quem é Jesus, quem é esse grande pregador, quem é esse homem que opera sinais, prodígios e milagres. E aí vivem a sua vida sem entenderem, sem contemplarem o que é o reino de Deus ensinado por Jesus, uma existência triste, meus irmãos, tristes, que é motivada na busca pela razão errada, a presença de Jesus. Muitas pessoas, infelizmente, por não entenderem o Evangelho, agem com essa atitude de abandonarem. São sementes que caem nas pedras. Pessoas que recebem o Evangelho, mas não há raízes. Não há o entendimento de que servir a Cristo exige que muitas vezes a gente renuncie ao nosso próprio eu. Para não dizer que exige uma renúncia total aos valores que o mundo nos ensina. Mas veja também no texto que o verso de número 70 e o verso de número 71 nos mostram um segundo perfil de discípulo, que é o discípulo que trai. O discípulo que trai está aqui representado na pessoa de Judas Iscariotes. Nosso Senhor Jesus Cristo vira para seus discípulos, após ver a confissão de Pedro aqui, e fala: eu escolhi vocês em número de 12, mas tem um porém. Um de vocês é traidor, é diabo. E ele se referia a Judas porque estava já com o coração, com a mente, tramando a traição de Jesus, mesmo sendo um dos 12 escolhidos pelo Filho de Deus. E Jesus não está dizendo aqui que Judas era o diabo em si, ou que o diabo possuiu a Judas. Mas veja que a atitude de Judas, a pretensão dele de trair o Filho de Deus, era de fato de inspiração maligna. Essa atitude de maquinar e operar uma trama para matar Jesus, ser um cooperador disso, foi de inspiração totalmente satânica, perversiva. Judas, aqui mencionado por Jesus, era traidor, mesmo sendo um dos 12. Perceba, meus irmãos, que o discípulo que trai a Jesus é diferente do discípulo anterior que abandona Jesus. Veja que Judas, nesse momento, não toma a atitude de abandonar Jesus, mesmo tendo já no seu coração a intenção de traí-lo, mas participa do ministério de Jesus em todo o tempo,
caminha com Jesus, tem um seminário de teologia intensivo com o Filho de Deus. Bebe da água da vida, bebe do Evangelho que está personificado no próprio Jesus Cristo, anda com Cristo aproximadamente por 3 anos, como se concordasse com tudo aquilo, de forma dissimulada, como se vivesse de fato o Evangelho, era um apóstolo de Jesus. E quem Judas simboliza, meus irmãos, quando nós pensamos que há um perfil de discípulo que traz Jesus? Judas aqui simboliza com a sua atitude de maquinar o mal, de trair a Jesus, aquelas mesmas pessoas que se fazem de servos de Deus, mas não são de fato. Há muitas pessoas, irmãos, que simulam uma vida com Deus, mas na verdade amam tudo que é oposto a Deus. Há muitas pessoas que têm o nome de crente, que vivem uma vida religiosa, mas que não desenvolvem em suas vidas o amor e a misericórdia nas suas atitudes. Aquelas pessoas que julgam a si mesmos como espiritualmente maduros, como muito maduros na fé, mas que nunca foram de fato transformados pelo lavar regenerador do sangue de Cristo, que convence a nossa vida do pecado, que nos humilha de plano, que nos faz olhar para a graça de Deus, e essas pessoas, mais cedo ou mais tarde, elas traem a Cristo, não abandonando, mas renunciando à palavra de Deus nos seus corações, mesmo vivendo uma vida aparentemente correta diante de Deus. E nosso Senhor Jesus Cristo condena isso nesse texto. E aí ele nos chama, irmãos, para nós observarmos qual é o perfil de discípulo que ele aprova. O que ele quer da minha vida? O que ele quer da sua vida? O que ele quer das pessoas que estão nos assistindo, que ainda não o conhecem, em termos de receber esse evangelho, de aceitar a palavra de Deus. O que Jesus Cristo nos apresenta como um perfil de discípulo fiel. O discípulo fiel, em terceiro lugar, é aquele que permanece eternamente em Cristo. É aquele que não abandona, é aquele que não simula uma vida espiritual, mas é aquele que de fato recebe a palavra de Deus, a palavra no seu coração frutifica e a sua vida é transformada e as suas atitudes mudam, e esse crente pode confessar, como Pedro aqui confessou. Verso 67 diz assim: perguntou Jesus aos 12, porventura vocês querem também me abandonar? Vocês também querem se retirar da minha presença? Ou seja, vocês vão ser, como diz no popular, o famoso Maria vai com as outras? E aí Pedro, falando pelos 12, diz: Senhor, como assim? Para quem nós iremos? Quando é o Senhor que tem as palavras da vida eterna. E tem mais, Jesus. Nós temos crido e nós temos conhecido que o Senhor é, de fato, o Santo de Deus, o Messias de Israel, o Filho de Deus, aquele que está caminhando para a cruz e que está conduzindo a nossa vida para a salvação. E aí Jesus nos apresenta esse perfil de discípulo fiel, que é o que ele requer de mim e de você. E aí ele nos mostra, primeiramente, que o discípulo fiel é aquele que reconhece que Jesus é a sua única fonte de satisfação. O discípulo fiel de Cristo, aquele que recebe a palavra e a palavra frutifica no seu coração, ele reconhece que Jesus é a sua única fonte de satisfação, é a sua razão de viver. E aí a pergunta que Pedro faz é emblemática: Senhor, para que lado nós iremos? Senhor, para quem? Para qual outro mestre? Qual caminho nós vamos tomar, Senhor? Ou seja, a pergunta de Pedro nos mostra o seguinte, meus irmãos: Jesus é único. Jesus é singular. Jesus é o único nome pelo qual importa que nós, crendo nele, nós sejamos salvos. O que você vai ler nesse Evangelho de João é uma sequência de palavras de Jesus, onde ele diz: eu sou o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Eu sou a porta. Quem entra por mim é salvo e encontra pastagens verdejantes. Eu sou a luz do mundo.
Eu sou a videira verdadeira. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem vem a mim jamais tem fome. E o que crê em mim jamais tem sede. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém, absolutamente ninguém, vem ao Pai senão por mim. Porque Jesus é exclusivo. Jesus é o único que pode dar sentido à nossa vida. Jesus é o único que pode nos dar e preencher no nosso coração e nos dar contentamento necessário para que a gente viva com Ele, não o abandone, mas esteja com Ele em todas as situações, sejam os dias bons ou os dias maus. Nós podemos perguntar, como Pedro pergunta: Senhor, para onde nós iremos? Quando a nossa fé é desafiada a esmorecer, nós podemos perguntar, como Pedro perguntou: Senhor, nós não temos outro caminho aí, nem temos outro mestre a seguir, porque o Senhor tem as palavras da vida eterna. E aí, Pedro reconhece aqui em Jesus que o discípulo fiel, ele está em busca não das bênçãos de Jesus, mas da palavra de Jesus. O discípulo fiel busca aquilo que Jesus é, não aquilo que Jesus pode dar ou pode fazer, como motivação primária de vida, como objetivo central do nosso ser. O discípulo fiel busca a presença do Senhor Jesus Cristo, as palavras de vida eterna. E Pedro pergunta: Senhor, para onde nós iremos? Porque o que o Senhor tem a oferecer não são palavras de mera filosofia, não são conjecturas, especulações a respeito de Deus, não são filosofia, sabedoria humana, mas são palavras de vida eterna, palavras que nos conduzem à salvação, meus irmãos. Aquele ensino de Jesus, aquela exortação que Jesus faz à multidão, dizendo: vocês estão me buscando com a motivação errada, mostra que, na verdade, na concepção dos discípulos de Cristo, que estavam começando a entender o Evangelho, aquelas palavras de Jesus não tinham nada de ásperas, de duras para as pessoas. O problema não estava no rigor de Jesus, mas nos seus ouvintes, que buscavam ele pela razão errada. Verso 63 aqui nesse texto diz que o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita, mas as palavras que eu tenho vos dito, diz o Senhor Jesus, são Espírito e são vida. Meus irmãos, os mandamentos de Jesus não são penosos. Eles são mais doces do que o mel. É colmeia pura, é doce, é saboroso, é prazeroso desfrutar do ensino de Jesus, das palavras de Jesus. Os apóstolos estavam ali, não caminhando de acordo com aquela multidão que abandona Jesus, que não de acordo com Judas, que maquina no seu coração a traição, simulando uma vida espiritual. Mas o desejo do coração deles não era a solução dos problemas do aqui e do agora, mas o que eles estavam ali em busca era a obtenção, era obterem o alimento sólido nas palavras de Jesus, que só Ele tem as palavras de vida eterna, meus irmãos. E esse é o sentido do Evangelho. Esse é o sentido da obra de Cristo. Esse é o centro da nossa fé. Nós entendermos quem é Jesus e entendermos que Ele tem as palavras pelas quais nós somos conduzidos a Deus, pelas quais nós somos reconciliados com o Pai. Ele tem as palavras que nos conduzem à salvação, porque são palavras que, uma vez ouvidas, uma vez obedecidas, uma vez que nós perseveremos nessa palavra que é a verdade, nós nos encontramos com o Pai. E por último, o discípulo fiel, apresentado aqui por Jesus, é aquele que crê, aquele que afirma no coração, e aquele que conhece a Jesus Cristo, não como um mero operador de milagres, não como alguém pro aqui e pro agora, não como alguém que está apenas para resolver os nossos problemas de hoje, mas aquele como redentor da nossa vida, aquele que nos reconcilia com Deus. E Pedro conclui essa confissão de fé dizendo: nós temos crido, nós cremos com o nosso coração, com a nossa boca nós confessamos, nós conhecemos com a nossa mente,
Faz sentido para nós que o Senhor é o Santo de Deus. Está mais do que claro que o que o Senhor está fazendo na terra, operando milagres, expulsando demônios, libertando os cativos do diabo, multiplicando pães e peixes, andando por sobre as águas, aponta para o fato de que o Senhor é o Santo, o escolhido, o Messias, aquele que as Sagradas Escrituras profetizaram, dizendo que virá para resgatar a Israel, mas não apenas a Israel, a todos aqueles que nele crerem. Os apóstolos de Jesus, com exceção de Judas, tinham a capacidade de verem a Jesus Cristo pela sua fé, mas também pelo seu entendimento. Entenderam que Jesus é o Filho de Deus pelas palavras de Jesus, mas eles mesmos afirmam: nós experimentamos isso. Nós temos crido, mas nós também temos conhecido. Nós entendemos que o Senhor é o Filho de Deus, mas nós temos essa verdade intimamente conectada ao nosso coração. E é por isso, Jesus, que nós não vamos te abandonar. E é por isso que nós não vamos simular uma vida meramente religiosa. Embora Judas tenha traído a Cristo, embora mais à frente Pedro tenha fraquejado na fé e tenha negado Jesus, os apóstolos de Jesus, inspirados por Deus, iluminados pelo Espírito Santo, são capazes de confessar essa verdade que nos apresenta fidelidade ao Senhor. Os apóstolos de Cristo, eles tinham luz na sua mente, mas também eles tinham fogo no seu coração, e eles abrem a boca e Pedro, representando eles, diz que tu és o Santo de Deus. O Senhor é o Messias de Israel. Eles entenderam que o ministério de Jesus Cristo não era apenas para esse mundo, mas eles viram que Jesus Cristo era alguém especialmente separado pelo Pai para cumprir uma missão redentora. Meus irmãos, você que nos assiste nessa noite, quem é Jesus para a sua vida? Por mais clichê que essa pergunta possa parecer, por mais trivial, mas quem é Jesus para você? O apóstolo Pedro fala aqui com uma certeza firme: tu és o Santo de Deus. No texto que nós lemos, no começo desse culto, Pedro faz uma confissão no mesmo sentido, dizendo: o Senhor é o Cristo, o Senhor é o Filho do Deus vivo. Num contexto em que as multidões estavam confusas a respeito de quem era Cristo. Alguns diziam que Jesus Cristo era João Batista, outros diziam que ele era Elias, outros diziam que ele era Jeremias, outros diziam que ele era algum dos profetas ressuscitados por Deus. E Jesus vira para os 12 e pergunta: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro, com esse mesmo espírito, indagado e sendo iluminado, não pela sua carne, mas pelo Pai que está nos céus, ele diz: tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo, meus irmãos. E é sobre essa verdade que a nossa vida é edificada. Sem essa verdade, nós abandonamos a Cristo. Sem essa verdade, nós poderemos estar correndo risco de estarmos simulando uma vida espiritual, mas prontos para a qualquer momento trair a palavra no nosso coração. Mas se eu e você reconhecemos a importância de Cristo, juntamente com os apóstolos, nós podemos dizer: nós não temos outro caminho para ir, senão seguir a Jesus Cristo, porque Ele tem as palavras de vida eterna. Tudo que Ele diz para a nossa vida é verdade. Tudo que Ele promete se cumpre. E nós, por conta disso, temos crido e conhecido com o coração, com a mente, com a consciência, com as emoções, com todos os aspectos da nossa vida, que Ele é Jesus Cristo, Filho de Deus, Messias de Israel, o Santo de Deus, meus irmãos. Quem é Cristo de fato para nós? Eu não pergunto a você nesta noite o que as pessoas dizem de Cristo. Eu pergunto o que o seu coração afirma no sentido de quem é Jesus Cristo para você. Qual é a avaliação que Jesus Cristo faz da nossa vida hoje? Que tipo de discípulo nós estamos sendo para Deus? Será que a nossa vida está sendo, mesmo crendo em Deus, nós estamos nos comportando diante da presença de Deus como desertores,
como pessoas prontas a abandonar Jesus? Será que nós estamos simulando uma vida espiritual, prontos para trair a Jesus? Ou de fato, de verdade, a nossa confissão é a de Pedro e nós estamos sendo fiéis a Jesus Cristo? Que tipo de cristianismo, irmãos, nós temos vivido nos nossos dias? São perguntas que todos nós temos que fazer ao nosso coração. Quais são as motivações que fazem com que eu e você hoje prestemos culto a Deus, estejamos na presença do Senhor? Será que nós estamos como as multidões, buscando bênçãos de Jesus, tendo ideias superficiais a respeito de Jesus? Ou será que, como os apóstolos de Jesus, nós cremos e conhecemos que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Para que a gente seja discípulos fiéis de Jesus Cristo, nós precisamos entender quem é Jesus. Nós precisamos cruzar essa ponte da consciência, das decisões e nos ligarmos junto à vontade do Pai. Nós precisamos assumir no nosso coração que Cristo é a nossa razão de viver. Muitas vezes, irmãos, situações calamitosas acontecem justamente para provocar esse tipo de reflexão, para que fique visível quem são aqueles que de fato permanecem na fé, perseveram na verdade. E Deus muitas vezes faz com que situações como as dos nossos dias, como da atualidade, aconteçam, para que justamente Deus possa, no nosso coração, revelar a verdade. Cristo é a razão do nosso viver. É para Ele que nós devemos seguir. É Ele que tem as palavras que edificam a nossa vida. É Ele que é a verdade de Deus. É Ele que é o verbo de Deus. É a Ele que nós devemos nos apegar. Não a meras concepções religiosas. Não a meros nomenclaturas cristãs. Não ao simples fato de sermos membros de uma igreja. Ou sermos apenas simples religiosos ou boas pessoas que têm um viver que não faz mal às outras. Mas o que Jesus nos chama é nós podermos, pela graça de Deus, fazer a confissão que Pedro fez. Jesus Cristo é a razão da nossa vida e a motivação que nos faz buscá-lo como mestre, como rei e senhor na nossa vida é o fato de que ele é o caminho que nos leva para junto de Deus. Que o Senhor te abençoe, irmão. Que o Senhor possa, com a sua graça, fazer florescer no nosso coração o perfil do discípulo fiel e desenvolver em nós essa fé que vence o mundo e que nos faz permanecer em Jesus Cristo, não importa os momentos, as circunstâncias que a gente viva, fazendo tudo isso sempre para a glória do nosso Deus. Que Deus te abençoe, que Deus possa então provocar no nosso coração essa verdade e possamos desenvolver a nossa salvação olhando para o Senhor Jesus Cristo. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar, vamos conversar com Deus sobre isso e também sobre a nossa vida, sobre tudo que nós temos refletido como servos de Deus. Senhor Jesus, como disseram os teus apóstolos, Senhor, para onde nós iremos? Se é o Senhor que tem as palavras da vida eterna. Se o Senhor é o único caminho que nos leva ao Pai, Senhor, nós declaramos aqui e compreendemos, Senhor, que o Senhor é o único caminho que nos leva para a vida eterna, Senhor. Ó Deus, por mais óbvia e trivial que essa verdade possa parecer, por mais, Senhor, que nós que já há algum tempo caminhamos no Teu Evangelho, tenhamos esse versículo de cor, Senhor. Muitas e muitas vezes, meu Deus, não temos sido discípulos fiéis a Ti, porque somos pecadores, porque, Senhor, todos nós pecamos e carentes somos da Tua graça, mas somos regenerados pelo Teu sangue, Jesus Cristo, por causa da Sua obra maravilhosamente redentora. E, Senhor, o que nós queremos pedir nessa noite é que aquilo que tem faltado a nós,
o Senhor, pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu poder, nos conduza, Senhor, a assumirmos no coração. Que, Senhor, pela tua graça, pelo teu amor, pela tua bondade e misericórdia, Senhor, tu nos ensine a sermos discípulos fiéis, que reconhecem, Senhor, quem o Senhor é. O Senhor é o Filho de Deus. O Senhor é o Messias de Israel. O Senhor é aquele que deu a sua vida na cruz. O Senhor morreu, mas ressuscitou dentre os mortos para que todos nós possamos fazer a confissão que teus apóstolos fizeram. O Senhor é o Cristo. O Senhor é o Filho do Deus vivo. O Senhor é o caminho, a verdade e a vida, Senhor. Ó Deus, não nos deixe esmorecer nessa verdade. Não nos deixe, Senhor, nos perder nem te abandonar, ó Deus. Não nos deixe, Senhor, em nenhum momento nós simularmos uma vida religiosa, mas estarmos prontos para te trair, Senhor. Não permita, Senhor, que isso nunca aconteça conosco, Senhor, mas pela tua graça, pela tua misericórdia, nós sejamos transformados de glória em glória, de força em força, em discípulos de fato e de verdade, que não tem outro caminho a buscar, que não tem outro nome a proclamar, senão o nome de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, aquele que dá a razão e essência à nossa vida, aquele que é a razão do nosso viver e aquele que nós temos crido e conhecido, que é o Santo de Deus, o Messias de Israel, o Redentor da nossa vida, Senhor. Nem sempre, Senhor, isso é possível a nós. Nem sempre, Senhor, nós temos permanecido firmes a isso, Senhor, e por isso pedimos o teu perdão, pedimos a tua graça, Senhor, e a tua bênção, para que sejamos encontrados pessoas fiéis a ti, Senhor. Por isso, Senhor, pedimos que o Senhor nos transforme, nos mude, que o Senhor apare as nossas arestas, que o Senhor modifique o nosso ser, para que nós sejamos discípulos fiéis e agradáveis, que glorificam o teu santo nome, Senhor. E sendo assim, o Senhor use a nossa vida para proclamar o teu santo evangelho, a fim de que toda língua professe que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, Senhor. Clamamos pela nossa nação também, Senhor. Clamamos por conta das crises decorrentes da saúde, do coronavírus, Senhor, das quarentenas. Colocamos nas tuas mãos, Senhor, esta situação, pedindo que, em nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor abrevie esse tempo, Senhor, fazendo com que essa calamidade cesse, Senhor, mas também, Senhor, nos dando persistência, nos dando graça, nos dando esperança, confiança e descanso em Ti, para suportarmos pacientemente no Senhor esse momento em que somos desafiados a sermos Teus discípulos, ó Jesus. E que, sendo assim, o Senhor esteja com as nossas famílias, o Senhor nos dê uma semana abençoada, onde nós nos voltamos a cultuar ao Senhor com as nossas vidas, onde o nosso caráter é desenvolvido, onde, Senhor, pela Tua graça, nós possamos reconhecer que o Senhor é a maior bênção, onde o Senhor é a nossa herança, onde o Senhor Jesus Cristo é o nosso maior tesouro, e nós não temos necessidade de bênçãos, mas temos necessidade do abençoador, necessidade de buscar a face do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para todo sempre, e nós oramos a Ti e Te buscamos como irmãos em Cristo, confiando no nome do Senhor Jesus Cristo, o Deus da nossa vida, e fazemos a Ti essa oração em nome do nosso Messias, do nosso Redentor, do nosso Senhor Jesus Cristo, que vive, que reina para todo sempre e que nos ensinou um dia, para todo sempre, a orarmos ao Pai, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Você
meu irmão e minha irmã, que esteve conosco em mais uma noite de bênçãos, noite em que partilhamos da palavra de Deus. Nós que agora estamos nos reconectando aqui ao Instagram, para aqueles que estavam nos assistindo, eu quero deixar aqui, mais uma vez, a nossa palavra de gratidão, pelo amor dos irmãos, pelo carinho, pelas orações que têm sustentado sempre a obra do Senhor, a nossa vida. O Senhor se faz presente quando nós nos reunimos para buscar o seu santo nome. E aqui a nossa palavra sempre é de encorajamento para todos nós que cultuamos o Senhor, que nós, ao vivermos os nossos dias, em mais uma semana que pela graça de Deus se inicia, nós estejamos firmemente apegados à palavra da verdade, ao evangelho que nos alcançou. Nós que entramos na presença de Deus para o adorarmos, que com a graça de Deus possamos sair para servi-lo e para testemunhar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém, irmã? Amém. Obrigada mais uma vez pela presença de todos aqui que estiveram conosco, né? Cultuando ao Senhor. E Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. E muito obrigada mais uma vez. Amém, meus irmãos. Você já sabe o que fazer agora, que é o que mesmo? Compartilhar esse vídeo para todos os seus irmãos do Facebook, do Instagram, dos seus stories, para os seus contatos e também entrar no nosso canal lá do YouTube, IPB Valqueire, se inscrever no nosso canal e também nos ajudar a divulgarmos a palavra do Senhor Jesus Cristo até que Ele venha. Que Jesus abençoe a sua vida e no próxima quarta-feira, às 19h30, nós temos um encontro marcado por aqui para estudarmos a palavra de Deus e também orarmos pelas nossas vidas, pelos pedidos de oração que você, desde hoje, já pode enviar para nós pelas redes sociais. Deus te abençoe, fiquem todos na paz, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém.